Lei Ferrari Souza. Ô Lincoln, e o Centrão e a direita, hein? Vão farrear com mais de 3 bilhões em campanha eleitoral. Uma vergonha para o Brasil. Aliás, Nando Medeiros, o fundo eleitoral, enquanto o auxílio emergencial tá aí para R$150, os caras ampliaram o fundo eleitoral para 5,7 bilhões de reais. É isso mesmo, Nando Medeiros? Exatamente isso. 5,7 bilhões de reais. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, a LDO, foi aprovada e tem um caminhão de deputados de São Paulo que votou a favor. Aliás, Nando, a LDO, que é a previsão, né, orçamentária para 2022, ela tem, né, uma estimativa de déficit de 170 bilhões de reais no orçamento, né, fiscal, sim, da Seguridade Social da União, enfim. Só que pro fundo eleitoral, não. Pro fundo eleitoral, aumentou, não tem cresce. Déficit não, tá saltando de 2 para 5, não é isso, Nando? Exatamente. Eu me lembro que logo no começo da pandemia houve um juiz do Rio Grande do Sul, eu não me lembro, Cata Preta talvez, doutor Cata Preta, enfim, um juiz do Rio Grande do Sul que determinou que não houvesse a utilização desse fundo partidário, que o fundo partidário devesse ser utilizado no combate à pandemia da Covid-19. Exato. Aliás, ficou só na discussão quase isso aí, né? Mataram esse juiz aí porque ele fez isso, né? E o Brasil tá acordando com essa notícia de que... Quanto que tá o auxílio emergencial, doutor? R$150? E o Brasil tá acordando com a notícia de que o fundo eleitoral para pagar campanhas políticas no ano que vem é ampliado em quase 3 vezes. É isso mesmo. Ou mais, né? A depender do que será realizado no exercício que vem. Para incríveis, absurdos, 5 bilhões e 700 milhões de reais, meu caro Nando Medeiros. Muito dinheiro, né, cara? Quer saber quem foram os deputados de São Paulo que votaram a favor desse trem? Aliás, hoje uma matéria no UOL traz toda a votação. Como é que ficou a votação total aí, hein? Teve muita gente que votou contra, hein, Nando Medeiros? Ah, rapaz. Nós tivemos alguns partidos, obviamente, né, que se posicionaram contrários, né? Quando o partido fecha a questão, não é isso? Aí todo mundo vota... Foram 278 votos a favor, 145 votos contra. Cara, é muita coisa. Isso é uma afronta ao povo brasileiro, né, gente? Isso é uma afronta... O Datena diria um tapa na cara da sociedade. Momento de maior fragilidade social, no momento em que se estima prejuízo, um orçamento menor para o ano que vem, né? Os caras vão lá e aprovam o aumento no fundo eleitoral. O fundo eleitoral, ele é usado nas campanhas políticas, não é isso? Isso. Para evitar caixa 2 e etc. Mas acordar com essa notícia é um tapa na cara da população. Os deputados paulistas, meu caro Nando Medeiros, os deputados federais por São Paulo, como votaram, hein, Nando? A lista é grande, anote aí. A Buani, do PSL, votou sim. Adriana Ventura, do Novo São Paulo, votou não. O Alencar Braga, do PT São Paulo, sem voto, se absteve. Alex Manente, do Cidadania, votou sim. Alexandre Frota, do PSDB, não. Alexandre Leite, do DEM, sim. Alexandre Padilha, do PT, não. Alexis Fontaine, do Novo, não. Arlindo Quinalha, não. Arnaldo Jardim, sim. Ô, Nando, vamos fazer o seguinte, vamos falar o partido, o nome e o partido, acho que temos na lista aí, né? O nome do deputado e o partido a qual o deputado pertence, Nando. Eu não tô falando? Não, no Arlindo Quinaglia não falou, não. O Quinaglia aqui da região é do PT, não é isso? Aqui de Serra Azul. Errei o então, Quinaglia, eu que não fiz a observação correta aqui. Até a pedido aqui, ó, do Euclides do Jardim Paiva. Lincoln, fala aí o nome e o partido dos deputados do fundo eleitoral aí. Vamos lá, Nando. Você quer o sim ou não ou só sim ou não? Sim ou não. Então vamos Os lá. deputados de São Paulo, que é o que nos interessa aqui. Vamos lá. Buani, PSL, sim. Adriana Ventura, Novo, não. Alencar Braga, PT, absteve-se. Alex Manente, Cidadania, sim. Alexandre Frota, PSDB, não. Alexandre Leite, do DEM, sim. Alexandre Padilha, do PT, não. Alexis Fontaine, Novo, não. Arlindo Quinalha, do PT, não. Arnaldo Jardim, Cidadania, sim. Baleia Rossi, MDB, se absteve, sem voto. Bozella, PSL, sim. Bruna Furlan, PSDB, sim.
Capitão Augusto, PL, sim. Carla Zambelli, PSL, sim. Carlos Sampaio, Carlão Sampaio lá de Campinas, né? PSDB, sim. Carlos Zaratini, é do PT, não. Celso Russomano, Republicanos, sim. Cezinha Madureira, PSD, sim. Coronel Tadeu, PSL, sim. David Soares, DEM, sim. Eduardo Cury, PSDB, não. Eduardo Bolsonaro, PSL, sim. Eli Correia Filho. Bateu bastante, inclusive a Carla Zambelli, ela foi muito criticada nas redes sociais, né, Nando? Porque ela se posicionou, bateu, né, criticou o fundo eleitoral e votou sim. E votou sim. Não é isso? É, exatamente. O Eli Correia Filho, oi, gente, filho do Eli Correia, trabalhei com o Eli Correia na Rádio Capital em São Paulo. Do Democratas também sim. Henrico Missassi, do PV, não. Fausto Pinato, PP, sim. General Peternelli, PSL, sim. Mesmo partido que a Zambelli e que o Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, não é isso, doutor Rafael? Exatamente. Bom dia a todos vocês. Bom dia. Então, vamos lá, continue com a lista aí, Nando. Eu tô anotando aqui algum que eu quero falar de uns deputados daqui a pouquinho, viu, gente? Vamos lá. Só pra ratificar o que você tá falando, o PP também não, porque o Guilherme Derrite votou não e o Guilherme Mussi votou sim. Ambos do PP. Ô, Nando, só para que as pessoas possam... Quem votou sim foi a favor de triplicar o fundo. Isso. A favor de triplicar o fundo. Só que as pessoas possam entender. Perfeito. O Luiz Carlos Mota, do PL, sim. O Luiz Bragança, PSL, não. Luísa Erundina, do PSOL, não. Márcio Alvino, PL, sim. Marco Bartaioli, PSD, sim. Marcos Pereira, do Republicanos, sim. Maria Rosas, do Republicanos, sim. Miguel Lombardi, do PL, sim. Nilton Tato, do PT, não. Orlando Silva, do PCdoB, sem voto. Paulo Freire Costa, do PL, sim. Paulo Pereira, Solidariedade, sem voto. Paulo Teixeira, do PT, não. Policial Sastre, do PL, sim. Pastor Marco Feliciano, do Republicanos, sim. Renata Abreu, do Podemos, não. Ricardo Izar, do PP, sim. Ricardo Silva, do PSB, sim. Ricardo Silva é o nosso Ricardo Silva aqui? Né? Do PSB. Isso. Sim. Votou Ricardo sim. votou Por sim. favor? Roberto Alves, do Republicanos, sim. Roberto de Lucena, do Podemos, não. Rodrigo Agostinho, do PSB, não. Rosana Vale, do PSB, não. Rui Falcão, do PT, não. Sâmia Bonfim, do PSOL, sem voto. Samuel Moreira, do PSDB, não. Tabata Amaral, do PDT, não. Tiririca, do PL, sem voto. Vanderlei Macris, do PSDB, sim. Vicentinho, do PT, sem voto. Vinícius Carvalho, do Republicanos, sim. Vinícius Poit, do Novo, não. E Vitor Lipe, do PSDB, sim. Ô Nando, a matéria do UOL traz aqui os partidos, viu, doutor Rafael? A orientação partidária, né? Ou seja, quando o partido fecha a questão. Então, orientaram sim a proposta. PSL, alguns deputados contrariaram então o próprio partido. PL, PP, PSD, MDB, embora o presidente do MDB não aparece o voto do Baleia aí, né? Baleia Tá Rossi? sem voto. Eu não sei se o Baleia se absteve ou se é condição de presidente, enfim, eu tô tentando esclarecer isso. Ele se absteve na condição de presidente. Isso. Na condição de presidente do partido. Isso. E o partido, né, foi orientado, pelo que a gente está vendo aqui, a votar sim. PSDB sim, Democrata sim, Solidariedade sim, PROS, PSC, PTB e Cidadania sim. Os partidos que orientaram os deputados a votarem não ao fundo eleitoral bilionário: PT, PSB, e o Ricardo votou sim, ô Nando? Tô até tentando falar com o deputado Ricardo aqui. Tá então, aqui que sim. Teria contrariado a orientação do próprio partido, né? Que o partido orientou não, e ele teria votado sim aqui do Ricardo na lista. Que beleza, PDT não, PDT não, Podemos não, PSOL não, o Novo também não, PV, Rede e a liderança da oposição. Agora é o seguinte, alguns deputados, como a própria Carla Zambelli, né, estão argumentando o seguinte: o fundão, ele tá junto com o orçamento. Então, se você fala não ao fundão, você fala não ao orçamento, né? Então é meio que um jabuti ali dentro do projeto. Só que houve uma alternativa, foi apresentada uma alternativa
para evitar isso, um bolo só, que foi apresentado pelo Partido Novo. O Novo propôs a votação de um destaque que retirava o fundão do texto final. Mas a votação foi simbólica e aquela só por gestual, né? E a proposta foi rejeitada. Então, Nando, só para entender, a LDO aí, o orçamento é um pacotão. E dentro do pacotão tá o fundão eleitoral. Aí os deputados estando nesse sentido. Agora, tiveram a oportunidade de votar separado. Então, junto com esse bolão aí da Lei de Diretrizes Orçamentárias, em plena pandemia, e é um tema que está revoltando muita gente, porque está triplicando ou mais o fundo partidário. Né? É uma coisa que sai da moderação, o doutor Rafael Oliveira, que sai da realidade Brasil. Quanto é que é o auxílio emergencial? 150, reais. 175 e 250 então, reais. gente, é uma coisa que soa como um tapa na cara da população, né? E sempre o povo questiona e tem que saber mesmo, isso é público, o posicionamento de cada um nas votações mais importantes. Isso acontece muito na Câmara Municipal aqui em Ribeirão Preto. Ô, Lincoln, não é mesmo? Pro lado sim ou pro lado não, invariavelmente vereadores são escorraçados, né? Então essa lista tem que ser colocada e o próprio povo está pedindo aqui. E a grande verdade, viu, Lincoln, é que não deveria existir fundo partidário. Usar dinheiro do povo para fazer campanha política tá errado. Se você quiser fazer sua campanha política, faça com o dinheiro do seu bolso. Essa é a grande verdade. Agora sim, tem alguns deputados que me chamaram a atenção que votaram a favor do fundão, de triplicar o fundão. Por exemplo aqui, o Lincoln. Oi. Celso Russomano, é sempre o defensor do povo, sempre o defensor das pessoas, né? Vai lá, faz a reportagem, né, defendendo a população. Aí na hora de votar no fundo partidário, ele aceita triplicar o fundão. Com base em que o Celso faz isso? Não é ele que defende as pessoas, que defende os mais pobres, as pessoas que estão sendo desfavorecidas? Quer dizer, é complicado. Eduardo Bolsonaro votou a favor também. Sabe que a situação do país está caótica financeiramente. O Brasil realmente está difícil para o Brasil. Estamos saindo de uma pandemia. Se Deus quiser, nós vamos finalizar. Vamos sair dessa pandemia e vota a favor. Agora, uma outra pessoa que me chamou a atenção, o Frota. Muita gente fala mal do Frota, porque Frota, que não sei o que lá, votou contra. Votou contra a triplicar o fundão. Um outro candidato, Pinato, é da região aqui, viu, Pinato, votou a favor. Eu tô tentando buscar os argumentos, vocês estão vendo aqui no telefone? Eu tô tentando buscar os argumentos aqui pro sim ou pro não, né, pra entender essa votação aí. Geninho Zuliani, é deputado lá de Olímpia, votou a favor da triplicação do fundão. Quer dizer, o Ivan Valente, o Ivan votou contra, né, o Ivan que é um cara sempre muito coerente nas suas votações. Marco Pereira votou sim. O Ricardo Silva, Lincoln, me surpreende. Tô até tentando falar com o Votou Ricardo a favor aqui. de triplicar. Agora sim. Eu não tô conseguindo entender o posicionamento aqui. Porque ele no votou... sentido do que a orientação partidária foi pro não. É claro que você não tem que ficar obedecendo ninguém. Mas é de fato surpreendente, né? É lógico. Até porque o Ricardo, na reforma, ele foi contrário à reforma. E aí ele foi contrário, concordei com ele. E agora no fundo partidário foi a favor, não entendi. Essa explicação, eu tô até tentando aqui ouvir, né, uma justificativa, né, algo plausível. Que seria um bolo só, mas tiveram a oportunidade de votar separado. Não é isso? Essa situação de falar que tinha que votar porque era um projeto só isso não cola. Eu ouvi esse argumento da própria Carla Zambelli, de mais ninguém. Né? Vamos ver o que os outros vão dizer, né? Se for falar isso aí, pode tirar o cavalinho da chuva, não dá certo, conversa pra boi dormir, não. Deu oportunidade. Podia se votar de forma separada sem qualquer problema, não existe qualquer ilegalidade com relação a isso. Quer dizer, população passando fome, população passando dificuldade, o desemprego crescendo no país. Né? Hoje nós temos quase 15 milhões de desempregados no país em razão da pandemia e simplesmente vota-se na triplicação do fundo partidário. Quer dizer, é um tapa na cara da sociedade, essa é a grande verdade. Qual que era o argumento da criação do fundo partidário? Então, tudo tem que ter moderação. É para evitar o caixa 2. E nem o doutor Rafael fala o seguinte, olha, você quer fazer a campanha eleitoral, faz com o seu dinheiro, aí os ricaços vão deitar de braçada. Correto, Nando? Correto. Então, e também é uma forma de inibir isso. É uma forma de inibir ou neutralizar esses grandes financiamentos de campanha. Agora, gente, tudo tem que ser proporcional à realidade do país. Claro. Não dá, tá tudo diminuindo.
O próprio orçamento que se apresenta com déficit, no corpo do texto, o único aumento que ele tem de gasto é o do fundão. É por isso que o país fica revoltado. Correto, doutor Rafael? Porque o fundo eleitoral devidamente usado, Nando, ele tem que se apresentar justo com todos os candidatos. Você tem a proporção para o uso para as mulheres, não é isso? Para a cota de mulheres, para os candidatos. Olha, você tem 100 candidatos e todo mundo tem o direito de se candidatar, né? Você tem 10 candidatos e você tem, por exemplo, R$100 mil de fundo eleitoral. Você tem que fazer a distribuição de forma igual. Isso é o que pede a lei. Com a porcentagem das mulheres. Você retira a porcentagem das mulheres e faz a distribuição igual. Isso é a forma, não sei se certo ou errado, mas para inibir esses grandes financiamentos. Agora, o abuso, como a gente está vendo, é inadmissível. Saltar de 2 para quase 6, nesse momento, gente, o que é isso? Não tem explicação. Carne é uma decepção quilo, isso. Gasolina 6 o quilo. Exato, o litro do combustível. Gás a 100 o botijão. Eu sou contra o fundão por qual razão? O Lincoln foi muito feliz nas suas palavras em explanar com relação ao financiamento, né? Como funciona? Eu tô falando, inclusive, como presidente regional de partido. Eu sei. E o meu partido lá em Brasília, ele se posicionou pelo não. Pelo não. Exatamente. Né? É porque, assim, os ricaços, é a minha opinião particular, viu, gente? Eu entendo dessa forma e eu sei que funciona dessa forma a política no Brasil. Os ricaços, os patrocinadores, os caras que investem em campanha, se você não pôr por dentro, eles vão pôr por fora, e essa é a grande verdade, nós temos que ser sinceros aqui. Por mais que falar, vai ter o fundo partidário, não vai ter. Tendo ou não tendo fundo partidário, o ricaço vai pôr o dinheiro por fora, sim, para ganhar a eleição. Essa é a grande verdade, é o que acontece sim, no país. Porque, assim, o fundo partidário, ele ajuda nas campanhas dos menos favorecidos, dos candidatos que estão aqui e tentam chegar, querem fazer o diferencial, nisso eu tenho que ser verdadeiro, mas quando se trata de ricaço, por mais que tenha lá o recursinho dele, ele vai pôr por fora assim, ele põe muito dinheiro para ganhar a eleição. O problema não é o dinheiro que o ricaço coloca, o problema é o que ele vai pedir em troca depois. É isso, claro, concordo. Esse que é o problema. É que o fundo partidário serve para você tentar igualar o jogo. De quem não tem recurso para as pessoas precisam entender isso. Agora é o seguinte, no ano passado, né, quando começou a pandemia, o fundo partidário, ele foi usado como tema para exploração política. Não é isso? E ficaram pedalando em cima do tema, mas não fizeram nada. Não foi isso? Foi isso. Porque é o seguinte, o povo tá passando... Agora não. Gente, isso é um descaramento. É um descaramento. Por exemplo... Gente, o Brasil acorda... Quanto a gente está falando aí, e a mídia está com a CPI da Covid, né? Os temas que estão protagonizando o noticiário. CPI da Covid, o presidente da República internado. Gente, é uma paulada isso. É uma paulada na cara do povo. O governo mal está conseguindo pagar o auxílio emergencial. E os deputados governistas, viu, gente? Votaram a favor. Tirando um ou outro aí, a gente fez questão de trazer a lista dos deputados de São Paulo, que é o que nos interessa aqui, os deputados federais de São Paulo, mas os governistas, inclusive os que bateram no fundo eleitoral no ano passado, a própria Carla Zambelli bateu esse ano e votou sim, então não adianta, né? E foi muito criticado nas redes sociais. Tô usando a Zambelli, que é uma das principais, né, defensoras do presidente Bolsonaro. Agora tem votos, de fato, surpreendentes nessa lista aí. Exatamente, né, Lincão? E política se faz com coerência, né? A coerência, eu acho que ela tá acima de tudo. Se você tem uma coerência nas suas argumentações, você vai ter a credibilidade perante a população. Agora, você vota a favor de um projeto benéfico ao povo hoje, amanhã você vota contra o povo, como é que faz? Quer dizer, é uma situação muito preocupante, porque a pandemia veio, a pandemia chegou, as vacinas começaram a chegar agora, o país fala que não tem dinheiro, que tá endividado, quer dizer, é uma desorganização gigantesca. E como é que nós ficamos? O auxílio emergência está pagando R$150 para as pessoas que não podem trabalhar por impedimento legal do governo federal, ou do governo do estado ou do município. Quer dizer, como é que fica? É difícil, viu? Olha, portanto tá aí, né, Nando? Pode ser mais até do que 5,7 bilhões. Pode ser mais, porque isso aí é uma previsão. Isso, exatamente. É uma previsão. O Pisciani é governista também, não? Qual que é o partido dele aí, ô Nando? Ixi, perdi o nome. Tem muitos, né? São muitos deputados. A gente trouxe somente os deputados de São Paulo. Lincoln, quanto que era o fundo partidário antes? Saltando de 2,2
2 bilhões para 5,7. Quanto que daria? É quase que triplicando Depois o valor, o né? Nando, que é bom de matemática, quanto que daria esse valor a mais que eles votaram para fins de auxílio emergencial? Quantas pessoas Nossa, mãe de receberiam? Deus. Daria para calcular isso aí depois? Ah, dá. Teria que só- ser um matemático, né, Nando, É, para fazer não, isso aí. Mas até dá. Qual que é a diferença? Tem que ver a diferença, porque realmente é muita gente que poderia receber esse recurso. Logicamente, nós estamos falando de fundo partidário, mas é mais para exemplificar mesmo, porque... Quanto era? Era quanto que era, Lincão? Como é que é? Eu tô Quanto vendo era os o fundão? Quanto era? 2 bilhões, velho. Dois- O fundão, ele diminuiu um pouco. Um pouco. Né? Ele era, me lembro que era 3, beirando os 4. Agora parou em 2. Só que tá indo pra 6. Tem- São 4 bilhões de diferença. Tem alguns deputados Nossa, mãe de que Deus. não votaram, ó. O Daniel Silveira tá preso, aquele do PSL. o grandão Não é lá, isso? o fortão lá. a Flor Delis também. Ah, mas ela tá presa também, não É, tá? não, ela tá afastada. E o Tiririca, o partido Ei, dele se Tiririca. posicionou favorável. E ele mas foi- ele não votou, não. Não pôs O Tiririca, ele é tratado como uma joia eleitoral no É. sentido da capacidade de conquista de votos. Então, Eu se a acho- gente não vê ele falar nada, né, para não ser usado contra ele. É. E essa votação desgasta. Então, aqui você vê que é um posicionamento estratégico. Não, mas é pior, É um né? mas é um posicionamento É. estratégico. Pra Ninguém nego vai não poder. vai falar do Tiririca? Ninguém vai poder falar pra ele que ele votou sim. É, mas, né? mas também não votou, Então, não é, votou mas- contra, né? Ficou no meio do Mas muro. é isso, né? População do Brasil. A R$ 150, esses 4 bilhões, dá 266 milhões de pessoas poderiam receber o Dá pra pagar o Brasil inteiro. O Brasil inteiro. Ei, que beleza, hein? Bom, então orientaram sim a proposta, com exceções PSL, PL, PP, PSD, MDB, PSDB, DEM, Solidariedade, PROS, PSC, PTB e Cidadania. Orientaram não PDT, PSB, PT, Podemos, PSOL, Novo, PV, Rede e a liderança da oposição. Tá aí, portanto, né, a estimativa do fundão eleitoral para o ano que vem. Vamos ver o que o povo tá falando aqui. 98158-1278, WhatsApp no ar, 8h23 da manhã. Bom dia, Lincoln. Aqui é o Leandro do Oeste, tudo bem? Oi, Leandro. Eu queria bom dia. saber a votação dos partidos